nós fazermos uma oração pelos pedidos e pelos agradecimentos, vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, diante do Teu altar foram colocados os pedidos e os agradecimentos diante da Tua santa presença, Senhor. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor possa responder segundo a Tua santa e boa vontade. Por favor, Pai querido, incline os Teus ouvidos às nossas orações. Bendito Deus, eu te peço uma bênção muito especial sobre a vida da nossa querida irmã Eneida. Amém. Eu vi que ela está online pelo Zoom. Amém. E estamos muito felizes, Senhor. Muito felizes por causa do livramento que o Senhor concedeu a ela. É verdade. Muito obrigado, Pai querido, porque ela gostaria de estar aqui, É verdade. presencialmente na igreja de Bento Ribeiro, como ela tem estado, Senhor. Mas Tu sabes de todas as coisas. E com o coração agradecido, ela está no Seu lar para honrar e bendizer ao Teu nome santo. Amém. Também, Pai querido, eu queria em especial te pedir pela operação da nossa querida irmã Cleonice. Ela está internada no INTO e amanhã ela fará a operação, Pai querido, que ela aguarda durante 11 longos anos. Pai querido, seja com a equipe médica, que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, ó Pai. Tenha misericórdia desta família, Senhor, pela misericórdia que há no Teu santo nome. Por favor, envie os Teus santos anjos, toque naquela equipe médica e que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, bendito Deus. Seja também com os Teus filhos, com tudo que foi colocado diante do Teu altar. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom poder estar aqui conosco, né? Graças a Deus aqui na igreja de Bento Ribeiro nós estamos com um público bom, né? Para o culto de quarta-feira. Que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Vamos orar pelo nosso querido irmão Arthur, que não está aqui hoje. É uma pena, né? Irmãos, eu gostaria de ler aqui o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, agarrar essa promessa para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui nas quarta-feira estudando esse livro maravilhoso, Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu tenho certeza que vidas estão sendo edificadas para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Hoje eu fiquei lá no INTO aguardando, né, e fiquei folheando esses livros e fiquei muito reflexivo, Alex. Amém. Ao trazer o Alex aqui para a igreja de Bento Ribeiro, eu estava conversando com ele. Irmãos, é muito profundo. Hoje, o nosso querido irmão Alex falará sobre o homem carnal e o homem espiritual. E se nós temos algum traço de algum traço do homem carnal, irmãos, que Deus possa ter misericórdia e nos direcionar da forma como Ele deseja. Eu queria chamar aqui o nosso querido irmão Alex, que ele já possa vir aqui à frente. Nós já iremos passar a palavra para ele. Meus amados irmãos, que o nome de Deus possa ser honrado e glorificado. Amém. E que vidas possam ser reavivadas para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar a palavra aqui ao nosso querido irmão Alex. Obrigado, meu querido. Deus seja contigo. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Tudo bem com vocês? Como é que está sendo a semana até agora? Está indo bem? Tá. Tudo tranquilo? Mesmo diante das lutas, né, dos problemas que a vida nos apresenta, nós temos um Deus poderoso que
luta a favor de nós, né? Amém. Se Deus tem lutado a favor de nós, irmãos, a vitória é certa, é só crer. Amém? É só crer. Eu também, desde já, agradeço a Deus pela vida da irmã Ineida. Estive conversando com ela, ela está nos assistindo agora pelo Zoom. Amém. Boa noite, minha irmã. Que bom que a senhora está aqui conosco. Ela foi cometida de um acidente, mas com mão poderosa, né? Deus livrou de todo o mal. Deus, ele envia o anjo, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e temem. Então, essa é uma verdade, é uma promessa, né? E Deus, ele tem cumprido essa promessa, não somente na vida da irmã Ineida, mas na vida de cada um de nós. Neste momento, eu quero convidar você que está aqui na igreja e você também que está nos assistindo pelo Zoom a fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Vamos pedir as bênçãos aqui para as orientações que o Espírito Santo irá nos trazer neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja teu santo nome. Obrigado por essa noite que o Senhor nos concede. Alguns estão aqui na igreja, os demais estão assistindo nas suas casas. Que o Senhor possa também abrir a mente de cada um de nós, aonde essa mensagem chegar, que possa tocar profundamente para os corações em nome de Jesus. Pedimos nesse momento que vamos abrir a tua palavra, estudar um pouco mais, que o Senhor, o Espírito Santo, possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente de tudo que nós vamos falar nesse momento. Simplesmente, Pai, eu me coloco como um instrumento em tuas mãos, mas quem fala é o Senhor, quem convence é o Senhor, o Espírito Santo, não sou eu. Então, tome em tuas mãos em nome de Jesus, que a nossa mente possa estar aberta a tudo que nós vamos ler nesse momento. Também queria, Pai, agradecer de forma pessoal ao Senhor pela irmã Ineida, Pai, que tem nos assistido todas as quarta-feiras, né? É uma irmã que não falta aqui o culto, mas está nos assistindo. Teve um problema, um acidente, mas o Senhor guardou com as suas poderosas mãos, Pai. Amém. Também pedimos aqui em nome de Jesus Cristo, para aqueles que estão aqui também nos assistindo, se estão passando por algum problema, se estão sentindo angústia no coração, receio ou medo de algum problema, Pai, que o Senhor possa trazer a paz no coração dessas pessoas nesse momento, Pai. Que o Senhor possa acalentar e confortar essas pessoas, que elas possam entender que o Senhor é um Deus pessoal que está à frente da vida de cada uma delas, Pai. Amém. Com essas bênçãos que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje o tema é muito impactante como os demais temas, né? Então nós vamos estudar aqui, né? É o capítulo número 2, só que é parte número 1, né? Ou B, a parte B ali do capítulo número 2. E você ainda que não tem um livro, que você tem nos assistido e não tem um livro, temos aí um link do livro, é só você falar com o pastor ou o ancião que está aí na sua igreja, e você, por esse link, você pode pedir, né, para fazer. Então, nessas casas que fazem, qual é o nome, Marcelo, dessas casas? Gráfica. Gráfica, isso. Então você pode ir lá com o link lá e pedir para a gráfica fazer o livro. Mas não deixe de ter o livro, né? Porque é fundamental, irmãos, para o nosso crescimento nessa jornada que nós estamos estudando aqui, sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Neste momento, você também que está nos assistindo, abra aí a sua Bíblia também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. O versículo é o versículo 8. Eu acho que nós já gravamos, né? É verdade. Nós já gravamos aqui esse versículo, mas aqui na igreja nós vamos ler junto. E você também pode nos acompanhar aqui nessa leitura. Tá bom? Amém, irmãos? Vamos ler? Amém. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém, Senhor. Que coisa poderosa, né? Verdade. Então, teremos poder como? Ao descer sobre nós o Espírito Santo. Amém. E isso é importante. A maior necessidade hoje, como indivíduo, como igreja coletiva, como indivíduo, é o batismo do Espírito Santo. Verdade. Essa é a maior necessidade hoje da igreja. E aí, como igreja, nós temos que despertar para isso, irmãos. Jesus está nos chamando, né? Ele está voltando, mas precisamos também ser batizados pelo Espírito Santo. Na semana passada nós falamos, né, no capítulo número 2, deixa eu abrir aqui
antes de abrir aqui na tela, nós vamos abrir aqui no capítulo número 2. O tema foi: qual é a raiz dos nossos problemas? Lembram disso? Sim. Que nós tratamos qual é a raiz dos nossos problemas. E aqui o autor ele faz duas perguntas. Existe uma causa espiritual? E nós respondemos, claro que existe uma causa espiritual. Sim. Será que é a falta do Espírito Santo? Sim, é a falta do Espírito Santo. O problema é a falta do Espírito Santo, irmão. Sem o Espírito Santo, a gente não avança. A igreja não cresce. E a gente falou um pouquinho, né, sobre pessoas, né? A pessoa natural, a pessoa... Não abordamos a pessoa carnal, que nós vamos abordar agora. Mas falamos da pessoa carnal, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, e também espiritual, mas nós falamos mais da pessoa natural. O natural em si, nesse capítulo número 2, ele não quer compromisso nenhum com nada. Então, o natural está aí fora, ele não se importa com nada. Esse é o natural, irmãos. Então, falamos um pouco na semana passada, ok? Se você não esteve aqui conosco e tem um livro, é só você pegar o capítulo 2, nas primeiras 2 páginas, que você vai encontrar o tema que nós estudamos. Hoje, vamos lá? Cheio do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa colocação. Cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar realmente cheio do Espírito Santo. Passo para o reino pessoal, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Nós temos que nos permitir se encher o quê? Do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá então. Qual é a raiz dos nossos problemas? Capítulo 2, parte B, né? Isso. Então, parte B. Os homens carnais e os espirituais estão onde? Na igreja. Na igreja. Ó. Olha, tem diferença, irmãos? Você que está me assistindo aí, tem diferença? Será que é tudo a mesma coisa? Não, a gente vai ver que não. Então, esses dois homens, né? Na palavra aqui, homem, nessa característica, vamos dizer assim, de homens, de pessoas carnais e pessoas espirituais, elas estão na igreja. Dá para se perceber prontamente que o que Deus ele deseja é os espirituais. Que todos sejam, né? Entendeu? É o que Deus deseja. Não carnais. Entendeu? A atitude carnais, irmãos, leva a desapontamento, leva a rebeldia, a desobediência, a divisão. São atitudes carnais que nós vamos agora começar a compreender, ok? Então vamos lá. Estes dois grupos aparecem descritos em... A gente não vai ler isso aqui agora, tá bom? Mas se você quiser marcar a passagem, você pode marcar já. Estes dois grupos aparecem descritos em 1 Coríntios, capítulo 2 e 3, em Romanos 8, 1 a 17, e em Gálatas 5 e 6. Então, esses dois grupos aqui aparecem nessas passagens aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, e Romanos 8, 1 a 17, em Gálatas 5, capítulo 5 e capítulo 6. É capítulo aqui, para você ler com calma, tá bom? É importante notar que o critério usado para diferenciar esses dois grupos é o relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Em outras palavras, se eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, eu estou me moldando a ser o quê? Espiritual. Se eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo, eu estou na posição de carnal, ok? Está dando um pouco de microfonia, tá, o Marcelo? Tudo isto porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como um único elo de ligação entre o céu e a terra. Que coisa impactante, né? Olha, tudo isso porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra. Literatura Nações, página 322. Então, em Mateus 12, 32. Então, irmãos, o único elo é o Espírito Santo. Então, precisamos do Espírito Santo. Imagina você dar um passo ou caminhar sem as orientações do Espírito Santo. Você pode até dizer assim, puxa, mas isso é um absurdo, é perigoso. Mas, infelizmente, irmãos, é o que mais a igreja, é o que mais nós estamos fazendo. Nós estamos andando, muitas das vezes, sem a orientação do Espírito Santo nenhum. Fazemos as coisas do nosso jeito, assim a gente vai caminhando e assim a gente vai andando, irmãos. E desse jeito não dá, desse jeito não tem crescimento. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Muitas das vezes nós queremos só as bênçãos, né?
Nós queremos falar com Deus, falamos com Deus, pedimos a Deus e queremos que aquilo que nós pedimos a Deus aconteça. Mas é só Deus começar a pedir algo, irmãos, que a gente se raja de desculpa, não é isso? A gente é campeão da desculpa, né, para crescer. Irmãos, Deus ele perdoa pecado, mas não aceita desculpa. Essa é a realidade. Perdoar pecados ele perdoa, mas aceitar desculpa ele não aceita. Então nós estamos vendo aqui que, ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Nós, para sermos abençoados, irmãos, temos que fazer a vontade de Deus, ou não. As bênçãos do Senhor é sobre uma condição. Ou Deus sai derramando as bênçãos dele de qualquer maneira e de qualquer jeito. Ele olha para nós, sente pena de nós, não, vou dar a si mesmo. Não, isso não acontece. Sempre foram condicionais, né? Sempre foram, sempre será condicionais. E a condição de Deus é algo muito bom, irmãos. Não fique, se nós pensamos, mas a condição de Deus é algo terrível, então está acontecendo alguma coisa na sua caminhada com o Senhor. Porque tudo que Deus ele faz, tudo que Deus ele pede, é muito bom e é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. O nosso eu, ele vai contra tudo isso. É por isso que ele tem que ser, todos os dias, subjugado pelo poder do Espírito Santo. Então aqui as bênçãos é decorrente à obediência. Aqui fala, lá em cima, é importante notar que o critério usado para diferenciar esses dois grupos é o quê? Relacionamento com o Espírito Santo. Se relacionarmos com Ele, ter uma vida de íntima comunhão com Ele a cada dia, irmãos. É o que nós temos que fazer. Vamos lá. Um membro espiritual na igreja. A coisa assim, fácil talvez de falar, é sobre o membro espiritual, que nós vamos falar um pouquinho. Mas quando começar a falar um pouco do carnal, aí talvez pessoas não vão gostar de ouvir. Mas é uma realidade, irmãos. É o que está na Bíblia, é o que está orientando aqui a palavra. Vamos lá. Vamos ler o texto de 1 Coríntios. Agora sim. Vamos pegar nossa Bíblia. Você que está nos assistindo aí pelo Zoom, acompanhe comigo aqui também. Pega aí a sua Bíblia. Abra em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. 15 e 16. 15 e 16. Amém? Amém. Vamos lá. Você também que está pelo Zoom já pegou sua Bíblia, já abriu aí? Então vamos ler junto aqui. Então vamos lá. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir? Na verdade, ninguém pode instruir, né? Conhecer a mente de Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Nós temos a mente de Cristo. Isso é profundo, irmãos. Ter a mente de Cristo, imaginou isso? Você tem a mente de Cristo, você discernir, você avaliar as coisas que Deus tem mostrado para você. Porque muitas das vezes, irmão, Deus ele mostra as coisas para nós, mas nós estamos tão cegos, irmãos, que não conseguimos ver nada. E nós temos que aprender a quê? A discernir. E só vamos discernir através do quê? Do Espírito Santo, irmãos. E aqui é bem claro, né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele anda de conformidade com quem? Com o Senhor. Ele anda fazendo a vontade de Deus diariamente. Pois quem conhece a mente do Senhor, quem possa instruir? Ninguém pode instruir a mente de Deus. Ninguém pode aconselhar a Deus. Mas o apóstolo fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Por que nós temos a mente de Cristo? Por que ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo? Irmãos, imagina nessa caminhada, nessa promessa que nós temos de impactar o mundo, de pregar o Evangelho o mundo inteiro. Se a gente não tiver a mente de Cristo, se a gente não tiver os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, se tornará o quê? O que tudo que você for fazer será por orgulho? Não, irmãos, de forma nenhuma. Então Deus ele derrama o Espírito Santo dele através da conduta. Que conduta? A conduta de um bom relacionamento com o Espírito Santo. E é ele que vai nos convencer. E aqui diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta, né? Isaías 43. Mas nós temos a mente de Cristo. Ou o homem espiritual é um cristão autêntico.
Olha que coisa forte. O homem espiritual é um cristão autêntico. Ele é chamado de espiritual porque está cheio do Espírito Santo. Talvez isso comece a gente pensar assim, puxa vida, está pesando já, estou pensando algumas coisas aqui, mas será que eu me encaixo no mundo espiritual? Ou será que eu me encaixo no mundo carnal? Calma, vamos ter calma, tá bom? Deus é um Deus de amor, irmão. Neste caso, o relacionamento com o Espírito Santo também é o critério utilizado para designar alguém como espiritual. Se você anda com o Espírito Santo, você é o quê? É espiritual. E qual é a atitude do homem espiritual, irmãos? É ter a mente de Cristo. Pensa aí. Se eu sou, você pensa aí comigo. Você também que está me assistindo pelo Zoom, pensa aí comigo. Se eu sou espiritual, eu tenho a mente de Cristo. Eu falo como Cristo falava. Eu como Cristo comia. Olha. Você não pode julgar ninguém, condenar ninguém, apontar o dedo, discutir, ter raiva. Isso, irmão, daqui a pouco nós vamos ver o que é carnal. O espiritual não. O espiritual é manso. Mas, irmão Alex, nós vivemos um Rio de Janeiro terrível. Eu sei, mas isso não pode ser uma desculpa. Temos que ter a mente de Cristo. Não foi isso que nós lemos aqui? O apóstolo Paulo fala aqui, ó. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É forte isso. Qual é o nosso modelo, irmãos? O nosso modelo aqui é Cristo. Temos que olhar para Cristo e ter Ele como modelo. Mas você nunca vai chegar ao quê? À estatura de Cristo. Você nunca vai chegar. Então, a cada dia, você cresce. Você não pode chegar à estatura de Cristo. Eu já cheguei à estatura de Cristo. Não, irmãos. Se o nosso modelo é Cristo, a gente vai crescer o quê? Todos os dias. E quem vai te fazer crescer nessa jornada, nessa caminhada é quem? É o Espírito Santo. É por isso que você tem a mente de Cristo. Falar. Tem um texto muito importante que diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então tem uma atenuante, né? Para ser chamado filhos de Deus tem que ser guiado pelo Espírito. Talvez o estudo esteja falando daqui a pouquinho sobre isso. Não sei se vai falar. Eu sei que alguma parte aqui fala. Sim. Então o que Marcelo falou que todos que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. São filhas de Deus. Ah, irmão, e aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo? São criaturas. Deus ele criou, mas não pode chamar de filho. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, aqueles que forem filhos do Senhor, Jesus Cristo vai aqui levar. Aqueles que forem somente criaturas, que não quiseram nenhum relacionamento com o Senhor, ali mesmo, né? No mesmo momento que nós abrimos e fechamos nossos olhos, também no piscar dos olhos eles vão ser destruídos, irmãos. Deus ele destrói os seus filhos? Não. Mas a criatura que não tomou uma posição, não quis nada com o Senhor, será destruída. Então, há uma diferença muito grande. E aqui fala, este indivíduo tem um bom crescente relacionamento com o Espírito Santo, de tal modo que Jesus é o centro da sua vida, ou seja, Jesus assume o trono do seu coração. Irmãos, nós temos que chegar a uma disposição de falar um dia, em breve, isso, não é esperar para um longo período, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, amém? Era isso que o apóstolo Paulo falava. Por quê? Apóstolo Paulo era um homem espiritual. Por isso que ele falava, porque tomou conta do coração dele, assumiu todo o controle da vida dele, o Espírito Santo. Então ele falava, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então nós temos que também, irmãos, dizer isso. Nós temos que também chegar a essa altura de espiritualidade, porque o Espírito Santo deseja fazer que cada um de nós cresçamos. Nós precisamos crescer. Na semana passada eu dei um exemplo. Eu até falei isso também na minha igreja. Se nós temos um filho que ele tem 5 anos de idade, mas ele continua pequenininho, magrinho, do mesmo tamanho de uma criança de 1 ano, não está com algum problema? Não houve crescimento, você vai levar onde que? Você vai levar ele para o médico. Está acontecendo alguma coisa. Uma criança de 5 anos, ela não pode ter o mesmo peso nem a altura de uma criança de 1 ano, ela se encontra doente. Então, como, irmãos, a nossa caminhada de vida espiritual dentro da igreja, passa ano, sai ano, entra ano, e não há crescimento na nossa vida. Nós estamos doentes também, ou não? Sim. Estamos doentes, então precisamos, irmão, do remédio, que é o Espírito Santo, que ele vai fazer o quê? Que a gente cresça. É para isso que a igreja, aliás, tem que despertar para esse sentido.
Ou nós vamos esperar alguma coisa a mais acontecer para que a igreja possa entender que nós estamos chegando no final dos tempos? Não, irmãos. Nós precisamos acordar agora em nome de Cristo Jesus. Porque ainda nós temos tempo para abrir a igreja, para louvar a Deus. Ninguém bate na sua porta, ninguém te incomoda no sentido de te buscar, para te prender. Haverá um período na história que vai ser assim, irmãos. E se a gente nesse período não tivermos de forma espiritual, a gente vai vender a nossa vida eterna, irmãos, por troco de nada. Então vamos lá, vamos caminhar. O homem espiritual entregou-se de todo o coração a Jesus. Esta mesma condição é confirmada diariamente pela entrega do seu eu a Jesus, entregando tudo o que tem. Este mesmo indivíduo é identificado na mensagem de Laodiceia como sendo o quê? Quente. Você lembra do que eu falei na semana passada? Então, quente. O frio é o natural, é o homem natural. Deus ele fala assim para Laodiceia, né? Para as pessoas que estão não somente vivendo no período, mas estão vivendo como laodiceiano. Quem dera se fosse frio. O frio não quer saber de nada, né? Ele está aí fora. Ou quente. O quente espiritual está aqui dentro. Amém. Mas tu és o quê? Morno. O morno é carnal. É terrível. E nós vamos ver daqui a pouquinho. O morno é carnal. E nessa condição de ser carnal, Deus ele fala: eu estou a ponto de te vomitar. Eu estou a ponto de te rejeitar. Porque te julgas o quê? Que tem dinheiro, é abastado. Mas na verdade tu não é nada disso. Tu és pobre, cego, miserável e está nu. E não consegue enxergar nada. Esse é o grande problema. Mas aqui, o espiritual, ele é quente. Ele está trabalhando, ele está se envolvendo com a obra, de forma que o Espírito Santo deseja como ele venha se envolver na obra, irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão pensando que estão se envolvendo na obra, estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Então, tem pessoas que estão pensando nisso, mas na verdade não está sendo guiado pelo Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, fala aqui. E na parábola das virgens, como sendo o quê? Sábio. Os textos de Romanos 1, se você quiser anotar para ali em casa, você pode anotar. Os textos de Romanos, capítulo 8, versículo 1, 17 e Gálatas 5, revelam ainda mais sobre este homem. Ele tem uma vida mais o quê? Abundante. Não uma vida de escassez. Não uma vida de lamúria, de penúria, de angústia, de desespero. Não é isso, irmãos. Eu conheço irmãos de igreja, irmãos, que vivem como se vivessem um derrotado. É só lamúria, é só tristeza, é só angústia. Onde está o Deus Todo-Poderoso, irmãos? Tem pessoas que adentram na igreja no sábado, irmãos, que parece estar com 5 sacos de cimento nas costas, arriado, triste, esmorecido. Ah, irmãos, está difícil. Eu sei que está difícil, irmãos. Está difícil para todo mundo. E as coisas vão se tornar mais difíceis ainda. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, irmãos. Amém. Então, às vezes, dentro de uma igreja, como se tivesse um saco de cimento nas costas, triste. Aí você pergunta: irmão, o que está acontecendo? Como é que está a sua vida? Está mais ou menos. Como? Eu repito isso em nome de Jesus Cristo. Como que você pode andar com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu, o mar, a terra, tudo, e a sua vida está mais ou menos? Como isso? Está faltando alguma coisa. E o problema não está com Deus. O problema está com o nosso relacionamento com Ele. O problema está com o nosso relacionamento com Ele. E aqui diz: ou tal como Paulo descreve, para que sejam cheios até inteira plenitude de Deus. Que coisa poderosa, né? Efésios capítulo 3, 19, Colossenses 2, 19. O segredo de uma vida feliz é este: ser um cristão espiritual com Jesus no coração através do Espírito Santo, irmão. Que coisa poderosa. Verdade. É o que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, irmãos. É uma novidade de vida diariamente. Sermos batizados pelo Espírito Santo, irmãos. Tem que haver santificação em nome de Cristo Jesus. Jesus está voltando e deseja ver uma igreja santificando-se, crescendo em Cristo Jesus. Não uma igreja o quê? Morna. Não, irmãos. Em nome de Jesus, não. Vamos avançar. E agora nós entramos um pouco, né, irmãos, no mesmo carnal. O capítulo número 2 desse livro é um pouco extenso. Então a gente aqui não vai terminar o capítulo 2 hoje. Nós vamos estudar um pouco. E você que está nos assistindo aqui, se você não tem esse livro, não é um livreto, é um livro.
Faça planos de ter em nome de Cristo Jesus. Como eu falei, liga para o pastor, manda um WhatsApp para o pastor. Se você não tem um link do livro, peça para o pastor mandar um link do livro. Vai numa gráfica, pede para fazer esse livro em nome de Cristo Jesus. Incomoda o seu ancião. Olha, eu estou assistindo a programação às quarta-feiras em Bento Ribeiro. Tem um irmão lá que está falando do Espírito Santo. Eu quero saber mais sobre isso, porque os anciões, eles receberam um livro, estão inteirados sobre isso. Então, é importante, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos falar sobre o membro carnal na igreja. O espiritual é uma bênção, irmãos. Olha, é uma bênção. Não é uma bênção andar com pessoas espirituais, irmãos? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Mas também tem o quê? O carnal. Tá bom? Então, vamos analisar aqui. O carnal está onde? Está dentro ou fora da igreja? Dentro. O carnal foi batizado ou não? Sim. Sim. O carnal vem à igreja sábado ou não vem? Vem. Dá dízimo ou não dá? Sim. Dá. Mas é carnal. Tem cargo na igreja? Tem cargo na igreja, irmãos. O carnal está na igreja. Vai de pastor até o membro mais novo batizado, irmãos. Ah, irmãos, será que tem pastor carnal? Tem pastor carnal, tem ancião carnal. Tem carnal, irmãos. Agora, vamos analisar se nós encaixarmos em alguma coisa aqui, a gente pode o quê? Orar a Deus quando chegar em casa. Senhor, eu quero ser espiritual em nome de Jesus. Porque eu vi ali no estudo que tem alguma coisa que eu me encaixe nessa real situação. E eu não quero, em nome de Cristo Jesus, trabalhar a tua obra. Amém? Amém. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado para não se encaixar no carnal. O indivíduo pode ser membro da igreja por um curto ou longo período, no entanto, ser o quê? Carnal. Não adianta você falar, eu tenho 50 anos de igreja, isso não te salva em nada. Você pode ter 50 anos, 70 anos de igreja e ser carnal, irmãos. Não te salva em nada. Nós temos que ser humildes. Não é tempo de igreja que vai nos dizer que nós somos carnal ou espiritual. É a conduta, é o relacionamento com o Espírito Santo. Então vamos lá. Se por acaso você chegar à conclusão, o seu autor colocou assim, se você por acaso chegar à conclusão de que é atualmente um cristão carnal, não fique aborrecido por isso, mas se alegre pelo fato de que você tem a possibilidade de mudar imediatamente sua situação. Quem tem que mudar, irmãos, é você. Você tem que entender, eu tenho que entender e tomar uma posição. Porque você que está me assistindo e você que está aqui na igreja, pode sair hoje e falar, isso é besteira. Isso não dá em nada. Está muito bom do jeito que eu estou. E isso é uma conduta perigosíssima, irmãos. A gente entender que do jeito que está muito bom. Deus não vai trabalhar com pessoas assim, arrogantes. Não vai, irmãos. Não adianta. Deus só vai trabalhar com espirituais. Se você olhar na Bíblia, só venceu quem for espiritual. Me mostre na Bíblia aqui, você que está me assistindo também, procure ver na Bíblia se tem alguém carnal que venceu aqui na Bíblia. Não. Não existe. O carnal, irmãos, ele é vencido por Satanás. Na verdade, o carnal já é um instrumento na mão do diabo. Então, irmãos, se nós nos identificarmos com alguma coisa aqui, precisamos tomar uma posição de mudar o que? De forma imediata. Amém. Em nome de Cristo Jesus. A mudança tem que ser para já. É chegar em casa e falar, Senhor, me ajude em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Estou plenamente convencido do que a maior parte dos cristãos carnais desconhece a sua condição e tem o desejo de ter uma vida de fé mais o que? Abundante. E muitas das vezes, irmão, o carnal ele desconhece a situação dele. Ele está entendendo que é espiritual. Ele que está, como falou, está bom. E deseja ter uma vida o quê? Mais abundante. Na maior parte dos casos, eles nem têm culpa da sua ignorância. Então, Deus não conta o tempo da ignorância, correto? Verdade. Mas quando chega a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Porque conhecendo a verdade e não tomar posição de mudar, aí já não é mais ignorância, irmãos. Aí você está tentando a Deus. E Deus não se deixa tentar. Ok? Vamos lá. Considere o fato de que você vai sentir uma grande alegria quando começar a viver uma vida com Jesus, através da presença do Espírito Santo no seu coração. Jesus disse em João 15:11, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, além de obter uma esperança bem fundamentada para a vida eterna. Você poderá, passo a passo,
e experimentar vida abundante através destas transformações. Então, leia o que Jesus diz em João 10:10. Vamos aprofundar este ponto mais tarde. Então, pontos aqui que estão sendo apresentados, nós vamos aprender um pouco mais para frente, ok? Vamos lá. Aqui ele faz uma oração, a gente vai dar continuidade. Aqui não parar por aqui não. Pai nosso que está nos céus. É uma oração que o autor fez, né, para a gente orar também assim. Ajude-me a refletir nesta pergunta. Qual é a pergunta? Sou um cristão carnal? Faça essa pergunta para Deus. Se realmente eu sou um cristão carnal, ajude-me imediatamente a reconhecer isso. Opera o teu querer em mim, ajuda-me a estar disposto a aceitar tudo o que desejas. Guia-me para uma vida cristã, plena de alegria e também vida eterna que tu prometeste. Renova o meu coração. Obrigado por atenderes a minha oração. Amém. Então é a oração que nós temos que fazer. Senhor, será que nós somos carnais? Será que eu sou olhares? Senhor, será que eu sou carnal? Eu não sei, Senhor. Eu não quero atrapalhar. Pelo contrário, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Paulo se dirige às pessoas como carnais. Paulo se dirige às pessoas carnais como queridos irmãos. Isso prova que ele estava tratando com membros da igreja. Paulo não podia falar como espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito Santo, ou então não estavam cheios o suficiente. Ele precisava conversar com eles como criancinhas em Cristo. Isso mostra que eles não cresceram na fé como deveriam. Paulo desejava, irmãos, que todos eles fossem cheios do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo e nos encher por completo, irmão. Nada de metade, nada de 90%. Deus, ele quer uma entrega total. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. Olha o problema. Irmãos, mas o conhecimento não é importante, irmão Alex? É importante. Mas nós podemos estar cheios de conhecimento e viver uma vida o quê? Carnal. Ok? O crescimento espiritual depende da nossa entrega. Entrega o que, igreja? O crescimento espiritual depende da nossa entrega o quê? Total a Jesus. Total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Amém. Irmão Alex, eu não sei o que é entrega total. Então você, a partir de hoje, você vai orar. Senhor, o que é se entregar totalmente? O que é estar plenamente cheio do teu Espírito Santo? Porque eu quero me entregar totalmente. Para Paulo era muito importante que os cristãos carnais da igreja de Coríntios se tornassem cristãos espirituais. Cristão carnal dá problema, como eu falei. Cristão carnal traz divisão. Cristão carnal em comissão traz problema, traz divisão para a igreja. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido diariamente em nossas igrejas. As coisas que deveriam ser resolvidas de alegria, às vezes dentro de uma comissão de igreja, não é nem resolvido, é através de muita discussão. Às vezes, irmãos, é através de tapas, por incrível que pareça, de tapas e socos, irmãos. Uma igreja que eu conheço e já frequentei, em pleno sábado, só abrindo aqui um parênteses, houve uma discussão de dois irmãos. Eles começaram a se embolar no púlpito da igreja e foram até lá fora, em pleno sábado. E todo mundo na rua vendo. Só misericórdia. A igreja hoje está só pela misericórdia. A igreja hoje está só pela misericórdia. A igreja, ela não nem caminha, ela está parada, essa igreja. É adventista. Eu já preguei muitas das vezes lá. Mas sempre teve um problema terrível, irmãos. De irmãos que querem ser dono da igreja. Dono da igreja é Jesus Cristo. Foi ele que comprou com o sangue dele, irmãos. Nós estamos aqui só um instrumento. Com certeza, irmão, se nós estamos atrapalhando na obra, Deus vai tirar. Porque o joio precisa ser tirado, irmãos. A gente pode até reconhecer, em alguns aspectos nós vamos ver daqui a pouquinho, podemos até assim, poxa vida, eu estou me enquadrando nessa parte aqui de carnal, mas eu vou orar ao Senhor, porque eu quero, em nome de Cristo Jesus, ser espiritual. Então é assim, irmãos. Em nome de Cristo Jesus, nós temos que ser o quê? Completamente cheio do Espírito Santo.
Muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Tem muitos irmãos que estão na igreja, estão completamente insatisfeitos com a sua vida espiritual. Estão decepcionados e sofrem com o sentimento que tudo é sem sentido e consideram que tudo exige muito esforço. Olha só, irmãos. Não estão satisfeitos. Tudo é com muito esforço, tudo é com muita dificuldade. Eu oro, as coisas não acontecem. Onde está Deus? Que Deus não resolve o meu problema. Como eu falei, é só queixas, murmurações. Se lembra na lição da semana passada? O povo lá reclamando com Moisés, se queixando com Moisés. É só queixa, só problema. Não traz a solução para a igreja, traz um problema. Outros cristãos carnais se acostumam ou aceitam esta situação e ficam o quê? Satisfeitos. Eu estou bem. Você lembra de Pedro? Antes, né? De Jesus Cristo procurar ele e falar, apacenta a minha igreja. Aquele Pedro, cheio de arrogância, que falou assim, Jesus Cristo, talvez esses aqui não estejam preparados, mas eu estou preparado, eu estou pronto, e se for possível, até morro em o seu lugar. E Jesus Cristo falou o que para ele? Hoje Tu mesmo me negarás hoje 3 vezes. Então tranquilo, do jeito que está muito bom, estão satisfeito. Aí você olha para a sua vida. Puxa vida, eu não estou falando de Jesus para ninguém, não oro para ninguém, não faço um trabalho missionário, não faço nada. Eu vou para casa, do trabalho para casa, passeio, volto, e nada. Irmão, será que não está tendo alguma coisa errada não? Deus não está te confiando nada? Se Deus não está te confiando nada, está tendo um problema. Porque, irmãos, quanto mais nós nos tornamos espirituais, mais desafios que eu digo poderosos, para que você possa, em nome de Jesus, libertar as pessoas através do Espírito Santo. Deus vai colocar pessoas na sua vida, irmãos. Deus vai colocar pessoas na sua vida. E muitas das vezes, nossas orações, como eu falei antes, nós só estamos preocupados com os nossos problemas ou os problemas dos nossos parentes. A gente não faz uma oração em prol do vizinho. Senhor, me dê intrepidez, me dê coragem para que eu possa impactar esse vizinho. Esse vizinho é um mal, é uma pessoa chata, mas o Senhor, se me der intrepidez, me dá coragem, eu posso, em nome de Cristo Jesus, que tudo nós podemos, naquele que nos fortalece, irmãos. Amém, Senhor. E o cristão tem que ter coragem, tem que ter atitude para levar almas para o reino dele, irmãos. Não é assim que o apóstolo Paulo apresenta, irmãos? É isso, essa é a grande realidade. Outros que estão carnais se acostumam e aceitam essa situação e ficam satisfeitos. Se a gente está vivendo dessa forma, então a gente está se enquadrando dessa forma mesmo. Se eu estou me enquadrando dessa forma, poxa, eu fico satisfeito mesmo. Então aqui eu estou sendo carnal. E não podemos ser carnal, irmãos. Nós estamos vivendo num limiar, na volta de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, irmãos, só vai batizar quem está no processo de santificação, quem está comungando com o Espírito Santo, quem está investindo tempo de relacionamento com Ele, irmãos. Agora, aqueles que estão satisfeitos com essa conduta, aí, irmãos, aí não pode. Nós somos pecadores e não podemos mudar nada. Essas pessoas ainda falam isso. Não, sou pecador. Eu vou mudar o quê? Que nós somos pecadores, nós reconhecemos que somos pecadores, irmãos. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Agora, não é porque nós reconhecemos que somos pecadores que não podemos ser espirituais, irmãos. Outros cristãos carnais podem até ser muito entusiasmados. Eles se alegram por ter conhecido as verdades bíblicas. Cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Olha aí. Vamos lá continuar. Muitos me dirão naquele dia. Olha aí Mateus 7, 22 e 23. Você que está aqui na igreja, você que está me assistindo, você conhece muito bem essa passagem. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca os conheci. Afastai-se de mim, vocês que praticam o quê? O mal. Muitas das vezes a gente pega essa passagem e prega assim. É para essas igrejas lá fora, irmãos. Ai, eles estão falando um montão de coisa. É lá para fora. Aqui não. É aqui, ó. É no nosso meio. Aqueles que se encontram acomodados e não fazem nada em prol da obra do Evangelho. E nem se preocupem, irmãos. Nem se preocupam com nada.
É o que o senhor vai dizer. Porque não tem como, irmãos, Jesus Cristo levar alguém para o céu que esteja carnal. Não tem uma passagem na Bíblia que mostre isso. Irmão Alex, não tem essa possibilidade? Jamais. Porque Deus, irmãos, Ele pediu muito para aquelas pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os pioneiros, os reformadores, que morriam em prol da causa do Senhor, os pioneiros que vendiam também tudo em prol do avanço da obra. E hoje não, parece que Deus não vai exigir mais nada, né? A gente vem para a igreja, o decreto sai, a gente arruma um lugarzinho no mato, a gente espera Jesus voltar e amém. Que coisa boa, né? Cadê a luta? Cadê a dificuldade? Cadê o problema? Acabou. Não é isso? Ah, irmãos, miserável engano. Miserável engano. Porque para ficar em pé num tempo terrível, tal qual nunca houve, só vai ficar em pé quem for espiritual. Entenda bem isso. O que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. As orientações que nós estamos ouvindo não é brincadeira. Isso vem dos altos céus, irmãos. Amém. Agora, cabe você colocar em prática ou não. Aí depende de você. Agora, que Deus ele vai pedir, que Deus ele vai exigir para a nossa santificação, para o nosso crescimento, Ele vai, irmãos. Qual é o problema? Jesus disse que Ele não os conhece. Eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo. Somente o que? Aparência, irmãos. Aparência. Ou não aconteceu uma entrega, devida, ou essa entrega não foi mantida. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles. Logo, eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Assim pode haver uma aparência conexão com Cristo. Como saber se Cristo está em nós? Li algumas palavras de grande seriedade a respeito. Antes de citá-la, quero dizer que, através da vida do Espírito Santo, podemos ser libertos daquilo que vamos ler agora. O que nós vamos ler agora? É isso aqui que nós vamos ler agora. Você que está nos assistindo pelo Zoom, olha o que nós vamos ler também agora. Ó, um espírito contrário ao de Cristo. Esta está a negá-lo, independente de qualquer profissão de fé que possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. Irmãos, deixa eu beber uma aguinha rapidinho aqui. Sim. Você sabe o que é a maledicência? Deixa eu ver meu quadro aqui. Você sabe o que é maledicência? Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. É falar mal dos outros. É difamar. Acabou o culto da igreja no sábado. Às vezes se reúne um grupo fora da igreja, estou dando só um exemplo, tá? Que isso pode acontecer. E está lá os irmãos falando mal dos outros irmãos. Que coisa, hein? Maledicência. Maledicência? Está falando mal. Ou isso não acontece? Ah, irmão Alex, você está inventando isso, que isso nunca aconteceu. Não, é verdade, irmãos. O carnal, ele toma essa atitude. O homem pode negar a Cristo. Como é que se nega a Cristo? Falando mal das pessoas. Difamando. Falando mal pelas costas. Olha aí. E a gente não pode ter essa atitude. Se tiver essa atitude... Hein, Alex? Oi? Da mesma fonte não pode sair água boa e água má. Não tem como. A árvore boa não produz frutos ruins. E a árvore ruim não produz frutos bons. Então nós temos que entender isso aqui. Por conversas destruídas de bom senso. Tem muitas conversas em boca de cristão, irmãos, que não tem nada a ver com o cristianismo. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Por palavras inverídicas ou descorteses. Ignorância, irmãos. Palavras inverídicas, mentiras, calúnia ou descorteses. Uma ignorância, falar de qualquer maneira. Cristão não fala de qualquer maneira com ninguém. Se a esposa fala de qualquer maneira com o marido, e o marido fala de qualquer maneira com a esposa, irmãos, e ele vem aqui e fala, ou ela vem aqui na igreja e fala cortesmente, essa é a palavra certa, né? Mas cortês, ele fala a palavra cortês com as pessoas aqui, ele é hipócrita. Como é que chega em casa, é tão arrogante e ignorante, mas na igreja, irmão, todo mundo parece que é do bem, não é? Todo mundo parece que é do bem. Todo mundo faz o bem.
Se fosse assim, né, pastor de Sombra não teria tanto problema no distrito, né, pastor? A gente sabe da realidade. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, tem irmãos carnais que se encaixa aqui. Mas se encaixa aqui, essa história a partir de hoje pode mudar. Amém. Depende de você, em nome de Jesus Cristo. Pode negá-lo, esquivando-se das responsabilidades da vida pela busca dos prazeres pecaminosos. Então, olha só, esquiva da responsabilidade que tem, mas pelos prazeres pecaminosos, avança, quer abraçar. Pode negar a Cristo conformando-se com o mundo. Ai, irmãos, isso é triste. Conformar-se com as coisas do mundo. O mundo ele vai muito bem com as suas concupiscências, com os seus prazeres excessivos. Nós não podemos ir viajar de nenhum barco, não, irmãos. Pode negá-lo conformando-se com o mundo por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedade desnecessárias, até por ser ansioso, desnecessário. Parece que nós não temos um Deus que é conosco, irmão. Então a pessoa ela está sofrendo por antecedência, não acredita que aquilo vai dar certo. Faz a oração, mas no mesmo momento duvida daquilo que está pedindo. É o carnal. O carnal ele vive sobre uma ansiedade desnecessária. E por deixar de estar em pensamentos sombrios. E por deixar de estar em pensamentos sombrios. Olha que coisa, irmãos. Por todas essas coisas declara não ter consigo Cristo. Não tem Cristo, irmãos. Não tem como ser cristão. Satanás hoje, irmão, ele está dando uma sonolência terrível. As setas de Satanás estão apontadas para essa igreja. Ele odeia todo mundo, mas ele tem um ódio multiplicado para essa igreja. E você que faz parte dessa igreja, faz parte aqui desse quadro do ódio dobrado de Satanás. Então você tem que o quê? Vigiar, irmãos. De alguma forma ele quer o quê? Derrubar-nos. E nós temos que ser vigilantes. E ele pode trazer essas coisas todinhas e a gente nem prestar atenção que nós estamos vivendo dessa forma, irmãos. E achar que está tudo muito bem. Vivemos nessa sonolência, mas as coisas estão acontecendo. Isso pode ser rapidamente mudado pela graça de Deus. No capítulo 5, nós vamos estudar isso hoje. Vamos tratar de novo esse assunto. Amém. Esse assunto aqui, ele vai voltar no capítulo número 5. Ok? Então, você que está vindo aí, venha de novo. Nós estamos terminando já. Porque é tão importante se entregar a Deus completamente. A palavra de Deus diz, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Deus deseja libertar-nos do nosso próprio eu, da escravidão do pecado. Mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário rendermos inteiramente a Ele. Nosso ego é ofendido facilmente, ciumento, irritado e ressentido, etc. Deus quer nos libertar dessas atitudes, irmãos. Amém? Verdade. Deus ele quer nos libertar dessas atitudes. Verdade. E chegamos aqui no final. No final desse capítulo, né? O capítulo vai seguir, né? Vai seguir. Aqui tem muita coisa. Então, irmãos, isso aqui, o capítulo número 2, falando sobre essa questão, ainda não terminou. Nós vamos dar continuidade na semana que vem. Mas deu para perceber aqui, em nome de Cristo Jesus, Marcelo, em nome de Cristo Jesus, que Deus ele quer trabalhar com os espirituais para avançar a obra dele. E nós temos que nos colocar à disposição do Espírito Santo. Amém. Nós não estamos vivendo em tempos tranquilos. A verdade é o seguinte, desde que entrou o pecado neste mundo, nós não estamos vivendo em tempos tranquilos. Nós estamos vivendo no limiar da volta de Cristo Jesus. E Deus ele requer que você se prepare. Deus ele quer que eu me prepare. Deus ele quer que você que está me assistindo pelo Zoom se prepare em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas se nós estamos vivendo de uma forma tranquila, sem fazer nada em prol da obra, está havendo algum problema. Se nós, dentro desses aspectos que apresentou aqui, o carnal, se nós estamos encaixando em algumas coisas aqui, então é o momento de a gente vai parar em nome de Cristo Jesus, irmãos. Porque Deus ele vai derramar o Espírito Santo, irmão Alex, vai.
Em quem? Nos irmãos espirituais. Só nos irmãos espirituais? Só. E por inteiro, irmãos. Não 99%. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entender que todas essas orientações é o Espírito Santo que está nos trazendo. Não vamos ser arrogantes nem orgulhosos e entendemos que não precisamos mudar nada, porque isso não é dessa forma. Tá bom? Quero convidar você que está me assistindo a ficar em pé, né? Ou sentado, não sei, mas aqui na igreja vamos ficar em pé, né? E nós vamos fazer uma oração aqui. Tá bom? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Amém. Santificado seja teu santo nome. Amém. Senhor, tem uma grande diferença do homem espiritual para o homem carnal. O homem espiritual, ele discerne. O homem espiritual, ele tem um fruto do teu Espírito Santo, Pai. Gálatas 5, 22 e diante. O homem espiritual, Senhor, ele faz a tua vontade. Ele se entrega por completo, Senhor. Em comparação ao homem carnal, já é bem diferente, Senhor. Se nós, Pai, estamos nos encaixando no homem espiritual, amém, aleluia, glórias ao teu santo nome. Mas se nós, em alguns aspectos aqui, Senhor, nos encaixamos aqui no homem carnal, misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Queremos mudar. Não temos força. Então nós clamamos ao Senhor do Espírito Santo. Molde e transforma o nosso caráter. Agora, neste momento que estamos indo para a nossa casa, nos guarde e nos proteja, nos livre do mal. E nos dê o restante dessa semana na tua presença. Pois são bênçãos que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para vocês da igreja. E também você que está me assistindo pelo Zoom, já fica o convite para o próximo sábado. Fica na paz de Cristo Jesus. Passar aqui para o irmão Marcelo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer ao nosso ilustre irmão Alex pela mensagem. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, eu fiquei muito reflexivo sobre esse capítulo. Uma simples discussão na igreja de Corinto sobre quem era de Apolo ou sobre quem era de Paulo já entrou nessa característica de carnais. Falar mal do próximo. Olha, irmão, nós devemos muito refletir. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então que a gente possa, pela misericórdia que há no nome do Senhor, refletir sobre esse assunto tão importante e ver se realmente a gente se encaixa no espiritual ou no carnal. Como o apóstolo Paulo falou, os queridos irmãos de Corinto, ainda há tempo. Houve tempo para eles e há tempo para a gente. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Agora vai ser colocado